As irmãs Fox, elas deram início às primeiras manifestações espíritas, que é o que todo mundo conhece. Tem até livros infantis hoje com histórias das irmãs Fox. Então, para quem não conhece a primeira vez, então era onde as irmãs escutavam batidas na parede, né, que era a parte espiritual, e começou a se colocar um contato. Primeiro era... Pensa, gente, se hoje em dia a gente ainda tem pessoas que ainda acham que é bruxaria, que é coisa do mal, imagina na época de Kardec. Se visualizava muito isso, de que eram coisas mal assombradas, que eram coisas visualizadas principalmente contra a igreja. Então, elas estabeleceram um vínculo, uma ligação com essa parte espiritual. E a Amélie, ela convidou, a senhora Planesol, ela convidou, então, Kardec, para começar a estudar junto com elas. Passando um pouco as irmãs Fox, vieram as irmãs Baldin, que começaram a psicografar os primeiros livros com Kardec, a codificação. Codificação que a gente conhece, o Livro dos Espíritos, Obras Póstumas, Livro dos Médiuns. Um pouquinho mais para frente, a gente tem a esposa de Kardec. A esposa de Kardec foi uma grande esposa. Por muitas vezes, ele foi muito perseguido, muito, durante toda a história. E ela foi aquela mulher forte, guerreira, determinada, que é onde a gente pode colocar, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E essa era Amélie Gabrielle, a senhora Kardec. Mesmo depois de Kardec ter morrido, ela continuou todo o legado dele. Quando ele começou nos estudos com a irmã Fox, ela abandonou toda a família, largou a família para se dedicar a essa vida do estudo do espiritismo. Para ela fazia muita lógica. Aline Carlotti, ela era uma médium de psicografia e psicofonia da época, em que Allan Kardec investigava as manifestações no mundo espiritual. Em razão da sua mediunidade, serviu de intermediária para o espírito da verdade. Confirmasse ao professor Rivail a importância da profissão, sendo chamada de bruxa, mentirosa e até mesmo ser considerada pelos ignorantes uma pecadora que nunca herdaria o reino de Deus. Desde Joana d'Arc, ela já foi queimada na fogueira por causa das visões e de tudo que ela fazia da parte espiritual. Sim, hoje ainda é visto como bruxaria e coisas negras, magias negras, a parte do espiritismo. Já evoluímos muito com isso? Sim. Mais para frente, a gente tem duas médiums que eu sou muito fã, adoro elas, que é a Florence Cook e a Eusápia Paladino. A Florence, ela nasceu lá em 1856, numa cidadezinha da Inglaterra, e ela foi a primeira médium que os ingleses obteram a materialização em luz plena, em luz viva, sem no escuro, sem média luz, nada. E ela começou com as materializações parciais, permanecia consciente, e ela entrava em transe pelo espírito da Kate King. Se a gente for procurar, e nos cursos de espiritismo a gente vai trazer com profundidade um pouquinho mais das histórias delas, é só para dar aquela assim, ó, pincelada e deixar vocês com gostinho de quero mais. Como se deu a história da Florence com a Kate? A Florence, ela começou a mediunidade aos 15 anos. Ela escreveu uma carta falando sobre a mediunidade dela, e os cientistas da época, o movimento espírita estava muito no início ainda, começaram a investigar ela, então. A doutrina espírita teve eterna gratidão à menina de 15 anos, que sacrificando sua juventude nos laboratórios dos sábios, né, dos cientistas, prestou os mais relevantes serviços à comprovação científica da imoral obra de Allan Kardec. Por que antes se via mais efeitos físicos? Bater cadeira, porta abrindo, fechando. Por quê? Porque a gente precisava... Desculpa, a gente precisava dessas comprovações. Se não... o espírito não está querendo deixar eu falar e colocar a verdade para vocês. O espírito brincalhão. Brincadeira, gente. Precisava-se ter mais efeitos físicos na época e fenômenos para que a gente conhecesse
para que a gente tivesse essas histórias hoje para contar, que comprovassem a veracidade do espiritismo e de tudo que a gente tem. Eusápia Palladino, ela nasceu na Itália em 31 de março, 1854, na cidade de Nápoles, e ela foi outra grande médium de efeitos físicos também. Produzidos por meio da famosa médium, foram várias matrizes. A Eusápia Palladino, ela foi a médium que mais foi investigada por cientistas, sábios, professores, pesquisadores e curiosos na época. Ela se tornou famosa por ter sido a médium que passou pelo exame de maior número, quase todos se renderam à evidência do espiritismo. Que maravilha, né? Então, a Ivone do Amaral, que a gente viu no vídeo, ela é uma das principais obras da Ivone. A maioria das pessoas conhecem, se não conhecem, querem ler, e quem não quiser ler vai querer agora, que é Memórias de um Suicida, e ela é atribuída aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis. Ela teve bastante influência no meio espírita por causa da atenção que ela dava ao estudo dessa parte dos suicidas.